o livro, irmãos. Primeiro, nós vamos ler, aleluia, capítulo 7, versículo 7 de Juízes, melhor. E depois nós vamos ler Juízes, capítulo 16, versículo 19. Amém? Você que pode, se põe sobre os pés. Daniel está menino novo. Aí, né? Olha, mais forte que eu. E nós estamos aí, né? Para junto louvar. Fico feliz pela vida do irmão, né? Da missionária, do missionário também. Aqui tem missionário, pastores, presbíteros, aqui tem. Então, na posse. Aleluia, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, amém? Quantos encontraram? Diga amém. Quem não encontrar, diga glória a Deus. As horas não esperam. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, para adiantar. Amém? Depois vocês deixam separadinho, se não der tempo, se você ler em casa. Amém? Capítulo 7, versículo 7. Livro de Juízes. Diz assim. Essa é a primeira parte que nós vamos ler. Depois 17, a seguir. E disse o Senhor Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei aos midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Agora, no mesmo sentido, o livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19. Então ela fez dormir sobre o seu joelho e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças no cabelo de sua cabeça, que começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou no seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor já se tinha retirado dele. Amém? Fecha a sua Bíblia. Vamos fazer um minuto de oração, não desprezando as orações dos demais que oraram aqui nesta noite. Estou muito feliz com Deus, feliz com cada irmão que aqui se faz presente. Estamos, irmãos, na contagem regressiva, né? O tempo está chegando, e quem crê, creu. Quem não creu, misericórdia. Amém? Vamos orar. Amado eterno Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por essas palavras qual foi lida nesta noite. Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, continue nos abençoando, que teu Espírito Santo continue nas nossas vidas. Peço a ti, Senhor, nesta noite, que usa a minha pessoa, meu Pai, para transmitir a tua palavra nesta noite, meu Pai. A voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Meu Deus, nós cremos, meu Pai, em cada detalhe que será ministrado aqui nesta noite. Assim como foi através dos louvores, meu Pai, eu também, meu Pai, eu te peço que nesta noite só venha sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Você que pode assentar aplaudindo Jesus. Amém. Viver para Cristo é renunciar ao mundo. Viver com Cristo é uma aventura. Ah, como é uma aventura? Porque você, muitas vezes, você quer compartilhar o mundo com as coisas de Deus, e isso não agrada ao Espírito Santo de Deus. São duas palavras, irmãos, lidas nesta noite. O primeiro nós lemos aqui, aleluia, aonde Deus chamou um homem cujo nome Gideão, e Gideão pediu prova a Deus. Aleluia, Jesus. Gideão pediu prova a Deus do velho molhado e do velho
seco, melhor. E Deus fez tudo aquilo conforme Gideão pediu. E a Bíblia diz que esse homem, ele preparou aquele povo para pregar, para enfrentar o exército inimigo. E a Bíblia diz que eram muitos homens para uma guerra, muitos homens que estavam ali. Mas a Bíblia fala que Deus olhou assim: tem muita gente aí, tem muito soldado aí. Nem todo soldado é honesto, irmão Bruno, sabe? Assim no dia de hoje, certo? Mas nós vamos falar aqui do tempos antigos. A Bíblia está dizendo que Deus falara através, aleluia, de Gedeão, para levar aquele povo, né, para ser vencedor. E a Bíblia diz que chegou um momento que Deus olhou assim e falou assim: Gedeão, tem muito homem e você manda eles descer até o rio. Manda eles descer até o rio. Aqueles que lamberam a água, põe numa parte. E aqueles que ficarem de outro jeito, você põe a parte também. E a Bíblia diz, irmão, para nós adiantarmos, aleluia, que aqueles que lamberam a água foram 300. E Deus é com esse que você vai vencer. É com esse que você vai vencer os inimigos. E Gideão, ele creu porque ai de nós, irmãos, que vivemos de aparência dentro da igreja, naquele grande dia vai ter uma surpresa. É fácil, né, para nós vir para a igreja, aleluia, glória a Deus, e chegar naquele dia ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu estou na igreja, eu estou bem, eu canto, eu prego, eu pulo, eu falo em língua, que Deus me mostra, eu falo. Nem tudo que você escuta, talvez na realidade é Deus que está falando. Nem tudo. Assim como foi com Elias lá naquela caverna, passou um vento, não era Deus, passou um vento, não. Por último, a realidade apareceu. E a Bíblia diz que com os 300, Gideão venceu. A Bíblia diz que cedeu naquela mesma noite, o Senhor lhe diz: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, e ainda tens descer, desce tu e teu moço por ao arraial. Aquele jovem, né, ele imaginou: como os vamos vencer 10 mil, 15 mil, 30 mil soldados? Aleluia. Aí Deus falou para abrir os olhos. O Gideão pediu para Deus abrir os olhos daquele jovem, e Deus abriu, e ele viu o exército de Deus. Ele viu o exército de Deus e deu sinal para tocar a buzina.
buzina tocou. E a Bíblia diz que houve um alvoroço naquele arraial. Era soldado matando seus próprios soldados. Alguns fugiram. E a Bíblia diz que outros, esses 300 foram e venceram. E a história é longa aqui, irmãos, que eu estava lendo aqui. Não tem como eu compartilhar o texto todo com outros, que nós vamos fazer um resumo aqui da mensagem que expressa nessa noite para nós. E Deus, e Gedeão, através de Deus, das duas promessas, venceu aquela guerra. Deus usa quem quer, mas nem todos que Deus usa quem quer permanecem de pé. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, deixou-se corromper. E aí? Eu posso julgar ele? Eu jamais. Sou eu? Não posso. Agora nós vamos partir aqui. Só um resumo. Ele se desviou. Gedeão se desviou. Ele não permaneceu. Ele não quis reinar sobre aquele povo, porque ele queria uma vida mansa. É isso que acontece conosco. Queremos a vida mansa. Oh, Antônio, o pastor falou que você tem para tirar, você gravar, tu vai dizer, não vou não, quero não. Quero ficar do jeito que eu estou. Na sua posição, amém. Cada um de nós. E a Bíblia diz que ele deixou-se levar. Se não me engano, acho que ele tinha 70 filhos, né? É isso? Não, 70 filhos. Isso mesmo. 70 filhos. Você imagina? Situação, né? Foram todos mortos. Acho que pena só o que matou e mais um. Não lembro bem da história, vocês me perdoam. Mas aqui, que ficou vivo. Ele matou os irmãos para tomar o trono. O nome aqui do outro que se escondeu, eu não me lembro o nome aqui. Eu sou nenhum para lembrar assim. Mas Deus, Ele vai nos fortalecer. E aí? História bonita de Gedeão, não é? Uma história bem impactada, uma história bem traumatizada, né? Traumatizada, melhor. Traumatizada é drama, né? Quer dizer, perdão. O legado dele deixou a desejar. O que Deus, irmãos, tem para nós nesta mensagem aqui? Quando Deus escolhe, irmãos, Ele escolhe. Mas Deus, Ele persiste um tempo para que a pessoa permaneça na presença dEle. Mas Ele não vai forçar você a viver na presença dEle. Porque a vontade tem que ser minha, a vontade tem que sair de você. É você que tem que aceitar de todo o seu coração. É a palavra de Deus que diz: verdadeiramente vos sereis livres, libertos, e conhecereis a verdade vos libertará. É um versículo bem conhecido, é um versículo bem expressado para muitos. Aí nós vamos chegar, aleluia, Jesus, a um outro herói, mas um herói que não teve o cuidado de permanecer na sua sinceridade com Deus, porque ele brincou. A Bíblia fala de Sansão.
terribilíssima, e não perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Aqui está, quando Deus, o anjo chegou até Manoá e falou para ele que a mulher dele ia ter um filho, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. Muitos têm um pensamento que as forças de Socorro estavam no cabelo. Será? Digamos que ele tinha um cabelo forte mesmo, porque na época, né, porque ele podia aguentar até 10 quilos, 20 quilos segurando seu cabelo. Hoje pode ter muitos que tem um físico que talvez até consigam fazer isso, mas com preparo. Pode acontecer isso. Mas o Sansão era diferente. Sansão era diferente. E a Bíblia diz que Sansão, ele cresceu e foi falado para ele que ele teria que casar com uma moça da linhagem dele, mas ele já começou fazendo umas coisas que não estava muito ao agrado de Deus, a desobediência, que não vira a sua mãe nem seu pai. Perseguição, mas as promessas de Deus que era para ser feita era através de Sansão. Era através de Sansão. E a Bíblia diz que Deus, pela tua graça e misericórdia, fez o que era para ser feito através daquele homem. O homem que era juiz ali. Ele era juiz. Deus colocou ele como juiz ali. Mas ele, em momento, ele começou a fazer tais coisas que Deus não agrada. Mas Deus foi tendo paciência, irmão. E Deus é paciente até um ponto. Até um ponto Deus é paciente conosco. Não pensa você que Deus não vê tudo que você faz. Não adianta você tentar esconder algo de Deus que jamais você vai ficar escondido. Porque naquele grande dia vai ser exposto tudo o que você fez. Mas como assim, presbítero? Presta atenção. Tem coisa, irmão, que Deus Ele não vai apresentar. Mas tem coisa que vai ser apresentada para a sua própria condenação. Para a sua própria condenação. Vai ser exposta naquele dia. Mas se você se consertar, se você buscar, se você renunciar a si mesmo, pedir perdão, falar com Deus, colocar a sua vida no altar de Deus, Ele não vai se lembrar do seu passado. Ele não vai se lembrar do seu passado, porque Ele vai jogar no mar do esquecimento, porque você é uma nova criatura. Amém, uma nova criatura. Éramos filhos, hoje somos nova criatura na presença de Deus. E a Bíblia diz que o tempo foi passando. Aleluia. Sansão, na sua trajetória, começou a beber, começou a fazer isso, fazer aquilo. Passou no lugar. Aleluia, aquele lá ia descendo para uma terra para visitar seus parentes. Aleluia. Um leão saiu do encontro dele e foi e matou como se fosse uma palha. E a Bíblia diz, não todos descobriram essa história. Ele matou, o povo já observou aquilo ali, já falou, aí tem. Mas ele não se intimidou. Deus estava usando ele da maneira que Deus queria, irmãos. Mas só que ele achou que tudo ia ser como ele queria. Desta
você é ou você não é. Porque as consequências vêm. As consequências vêm. O pecado, irmãos, não é apenas um errinho, não. Quando se trata de pecado, é pecado. Aquilo que pode te matar, pode te destruir, pode te detonar. Pecado é pior do que uma bomba atômica. Você tem ideia? Talvez você pode ficar todo defamado. Muitos não veem como a Segunda Guerra Mundial, que houve. Muitos morreram, muitos foram desfigurados, foram muitos que teve doença de certo tal. Muitos morreram, mas alguns ficaram com sequela. Mas esse tempo, talvez, aqueles que sobreviveram conseguiram ainda ter um raciocínio e dizer: Jesus me ama, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o homem está sujeito a matar o corpo, mas o Espírito, se ele estiver na presença de Deus, ele vai ser para a honra e glória do Senhor. Vai ser recebido por Deus para a honra e glória do Senhor. Vemos aí a história daquele jovem que foi assassinado lá nos Estados Unidos. Um jovem, bem sucedido, rico, bonito, tal, 31 anos, morreu porque pregava a verdade. A Bíblia diz que muitos serão perseguidos por causa do meu nome, mas não tenha medo. Isso é valoroso, isso é gratificante para nós. E vai. Sansão pega uma queixada, mata 10 mil, pega, aleluia, a porta, o portão da cidade e sai destruindo tudo. Pega um canto de 300 livros e carrega nas costas como se fosse um livro. Pega 300 raposas, acho que é 1000 raposas, se não me engano, amarra elas nas caudas, solta no campo dos filisteus, destrói casa, destrói plantação, destrói tudo. O povo começou a ficar irado. Tem negócio errado aí. Esse homem não é normal. Esse homem não é normal. Não precisa ser bom pregador para saber o que é certo e o que é errado. Você tem que ter consciência daquilo que você vai pregar. Muitas pessoas criticam uma palavra dificuldade, ou expressa o livro de Êxodo, Egedou, ou vai assim, mas isso não quer dizer nada, porque Deus, Ele olha para o coração da pessoa. Deus, Ele olha isso. Às vezes rimos, damos risadas, porque talvez até não tem uma boa visão, ele, como até o pastor Gessi, com todo respeito, né, ele lê a palavra. Talvez algumas pessoas, não sei, não vou nem falar, se ri ou se fala, mas acontece, irmãos, que é a palavra de Deus que ele está falando. Ele não está falando a palavra lá da rua, ele está falando dele, a palavra aqui. Não importa de onde, o que ele deu, se ele está em Apocalipse, se está lendo em Provérbios, o importante é que ele está lendo a palavra que saiu do coração dele. Essa é a realidade que nós temos que entender. Nós temos que parar de ser hipócrita dentro das igrejas. Nós temos que parar com isso. Lá no céu não vai entrar porque temos uma boa leitura, temos curso de teologia mais avançado. Não. Estudar é bom, ler a palavra é bom, conhecimento é bom, sim, entendeu? Mas nem tudo isso não vai, aleluia, mover o coração de Deus. Que se você estiver fazendo uma coisa de má fé, porque Deus conhece o coração de cada um, até daquele homem que está dormindo lá. Deus está cuidando dele. Deus está cuidando dele. É melhor ele dormindo ali, porque ela não no meio das drogas. Eu amo essas crianças.
poderosos filisteus, opa, ele está querendo aquela, então é aquela lá que nós vamos usar para derrubar esse miserável. Eita glória. E aí que é o problema. Já aconteceu comigo. Essa, irmão Antônio, aleluia, glória, essa decepção. Tudo bem. Sansão, me conta, não vem tua força, vamos adiantar. Ó, se fazer isso comigo, se pegar uma trança, se pegar linhas virgens, se pegar cordas que nunca foi amarrado nada, me amarrava tal, vou descobrir minha força. Toda alegria, foi lá, nada, dançando, estourou. Até chegar um momento que Deus lá de cima, como Ele olha para nós, pode brincar, Sansão, pode brincar, jovem, pode brincar, senhor, pode brincar, pastor Luiz, pode brincar, pastores, pode brincar, Antônio, missionários, os demais irmãos que aqui estão, pode brincar com minha palavra, pode brincar que você é crente, pode brincar que você fala em língua, pode brincar que você faz isso, você pode brincar, você pode. Porque a pessoa um pouco pensa assim, posso todas essas coisas naquele fortaleza. Peraí, a palavra está dizendo, mas nem tudo que você faz, isso quer dizer que está compactando com Deus. O que é ligado na terra é ligado no céu. Se você ligar uma vida de prostituição que vai desligar lá no céu, não vai. Mas se você tiver uma vida ligada com Deus, você não vai conseguir resultado. Você não vai conseguir. Porque Deus jamais desampara os seus. Porque Deus, Ele olha para você, Ele vê o que você está passando, o que você necessita. É como estava vendo o João falando, o pecado. Qual os pecados que Deus abomina? É a blasfêmia contra a Cristo de Deus, que essa aí não tem perdão. Essa não tem perdão. Não tem. Se você falar mal de Cristo, se você pedir perdão, Deus te perdoa. Se você falar algo do irmão, que a igreja é isso e aquilo, se você pedir perdão, Deus perdoa. Mas a blasfêmia contra a Espírito Santo de Deus, Ele não perdoa. Se alguém chegar para você e pedir perdão, você não perdoar, você não é perdoar, você não perdoar, você está pecando, e Deus odeia isso. Agora, se você reconhecer e voltar, se humilhar, pedir a Deus e consertar, você vai novamente reter perdão, para você nunca mais pecar. Agora não brinca com as coisas que Deus determinaram para você. Sansão, aleluia, Jesus, ele estava, glória a Deus, no momento que Dalila descobriu todo o seu coração. Nunca subiu na vale na minha cabeça. Porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. Olha, você é escolhido de Deus, ó, desde o ventre da sua mãe. Todos nós aqui somos escolhidos de Deus desde o ventre da nossa mãe. Eu nasci no ventre de macumbeiro, de macumbeira. Eu nasci. Vivi lá. Na manga lá, vivia lá. Tomava o dia, aprontei. Eu vivi uma vida desgraçada. Pode deixar gravado, não tem problema não. Porque isso é que nós temos que mostrar para Satanás. Eu vivia, mas hoje eu não vivo mais. Quando alguém apontar o dedo para você e falar assim, você está
Você fala assim, é verdade. Você está certo, eu vivia, eu era. O biguço, o século, eu era. Tudo isso que você está falando, eu era. Mas Jesus me resgatou e me fez uma nova criatura na presença dele. É você entregar o seu coração para que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele entra no seu coração, ele encontra a liberdade. Porque Jesus, ele tem que encontrar a liberdade dentro de nós, porque é o templo de Deus, do Espírito Santo de Deus, somos nós, irmãos. Deus não habita em templo sujo. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão dos homens. Aleluia. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Habitar, irmão, é diferente de estar dentro do templo, de passear. Posso falar que os anjos de Deus estão passeando aqui? Posso. Porque se não tivesse a presença de Deus aqui, eu seria mentiroso, porque é real. Você só não vai sentir se você não estiver ligado no céu. O templo do Espírito Santo de Deus somos nós. Olha só. Vendo, pois, da lei que já lhe descobri todo o teu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E aí? Já contei uma historinha, eu vou contar de novo aqui rapidinho. Certo homem começou a praticar as atrocidades da vida, a fazer isso, fazer aquilo. Deus ia tirar ele daquela situação. Certo dia, pela quinta, 6 ou 7 vezes, ele falou: eu vou continuar fazendo, porque toda vez que eu tento me fazer, tirar minha vida, vou fazer algumas coisas erradas, Deus, ele me socorre. Vou voltar mesmo. Se acostumou, achando que Deus é brinquedo. Eu vou contar na minha atualidade agora. Ele subiu no 30º andar e está descendo. Das outras vezes a mão ia segurava, né? 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, a mãozinha segurava. Essa era a 7ª vez. Vamos colocar. E está descendo, 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 está descendo. Olha, a mãozinha, tchau. Aí é tarde demais. Isso pode acontecer conosco. Quando nós acharmos, aleluia, Jesus, que está tudo maravilha, é aí que nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz, quando nós achamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Tem um significado dessa situação. Porque muitas vezes você tenta se firmar na presença de Deus. Alguém chega e fala assim: você não vai conseguir, você não consegue, porque você não larga o vício, você não larga a maconha, você não larga a cachaça, você não larga a prostituição, mas você tem força de vontade. Você não vai conseguir, você é isso e aquilo e aquilo. Mas Deus olha e vê sua força de vontade. Ele te ajuda a seguir, porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Mas quando ela falou, ele me descobriu
trouxeram dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. O dinheiro. Analisa a vida. O dinheiro corrompeu o coração deles. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria ao homem resgate da sua alma? O dinheiro pode comprar bens materiais, mas não compra a salvação. O dinheiro pode comprar boa cama, mas não pode comprar o seu sono. Não pode comprar saúde. Quantas pessoas têm dinheiro, fama, eles sobrevivem, talvez em alguns casos, alguns continuam, permanecem por um tempo pela graça, misericórdia de Deus. O cunhado, meu irmão, sabe o nome? Tem um irmão, está lá no Rio, tem cada boa isso aqui, ele falando para mim, está com câncer, só Deus. E aí? Agora, para nós prosseguirmos sem demora, falta meia hora ainda. Aleluia. Então ela fez dormir sobre os seus ombros, sobre os seus joelhos, e chamou e rapou-lhe 7 tranças do cabelo de sua cabeça. Ele começou a afligi-lo. Olha só. E começou a afligi-lo. Você é um fracassado. Você é um fracassado. Pensei que você tinha dinheiro. Acabado. Pode pegar suas coisas embaixo. Glória a Deus, aleluia. Quem pode dar glória a Deus, hein? Um exemplo aqui, rapidinho. O jovem, droga, ele tinha dinheiro. Quando ele estava com dinheiro ali, maravilha, amigo de lado, de outro, minha menina ali, acabou o dinheiro, acabou o amigo. É assim, né? É uma realidade. De 1000 tira umzinho, talvez te ajuda. Mas ele ainda lá naquele cantinho, fica aí, tal, tem, tal. São poucos. Mas tem gente boa ainda neste mundo aí, que tem um coração puro. Ele começou a afligi-lo. Ele tirou-se dele a sua força. Será? Será que o que ela fez começou a tirar a força dele? Ele disse a ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez a arrogância, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor já tinha retirado dele. Cuidado. Quando você pensa que tudo é como você pensa que não é. Não é por aí, irmãos. Glória a Deus. Agora vem aquela humilhação. E dá mais uns minutinhos só, irmãos. Só para fechar. Sansão foi preso. O Espírito Santo de Deus não estava com ele. Mas arrancaram os 2 olhos dele. Olha só.
aquilo. Tira esse será da sua mente, meu irmão. Porque esse será não pode existir na vida do crente. A humilhação veio, mas lá no fundo ele começou a espreender o rei, começou a rodar no moinho lá, o cabelo do Sansão foi crescendo de novo, né? Os 2 olhos furaram. Aí chegou aquele grande dia. Dagão, Deus, nosso inimigo nas nossas mãos, vamos festejar. Aleluia. Vamos festejar. Mas foi um dia, irmãos, que Deus mostrou mais uma vez que Ele nunca nos desamparou quando a gente busca Ele com sinceridade. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual é a palavra que significa isso? Morto, irmão, não é só fisicamente, o meu corpo padeceu na terra, eu morri, não. É morto espiritualmente. Porque lá em Lamentações 3, às 3:11, se me engano, 10, ponha a tua boca no pó, que assim talvez haja esperança. Esse é um versículo que eu amo muito, todos os versículos, mas eu amo muito. Pôr a nossa boca no pó. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos aqui é pouco ainda para Deus. Para Deus, para nós, porque nós não fazemos para Deus, nós fazemos para nós. Nós viemos aqui para receber aquilo que Deus tem para nós. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos passar aflições, vamos passar perseguições. Porque Jesus não chamou ninguém bom. Jesus não chamou, não veio buscar ninguém que estava salvo, não. Ele veio buscar os cativos, aqueles que estavam presos nas drogas, na prostituição, todo aquele que vivia uma vida miserável no mundo. Antigamente, hoje, quando as pessoas estão padecendo, pessoas, aleluia, nas drogas, pessoas que pecam, que são desprezadas pela família, são desprezados, são filhos que abandonam os pais, e às vezes é uma situação difícil, por um momento de distração, por exemplo, uma migalha de dinheiro. Às vezes, tanto que essa casa aqui, esse templo aqui, uma casa normal, ela vale 300 mil, são 5 filhos para dividir. Vou colocar 500 mil melhor, 100 mil, o que 100 mil? Vai dar 100 mil para cada um. É um direito do pai, compartilha sim. É um direito que eles têm compartilhamento. Não, graças a Deus, obrigado pai, simples compartilhamento. Mas tem uns que se desviam. Não quero isso, não quero aquilo. Que isso é raro acontecer. Tem família, tem filhos que matam os pais. A história de muitas vezes acontece, que é isso agora. Se eu já passei 4 minutos. Essa é a realidade que nós vivemos, irmãos. Vamos ter cuidado. Vamos falar como a palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a nossa fé. A Bíblia diz no livro de Efésios, Hebreus, se não me engano, se você não sabe cuidar da sua casa, como você vai cuidar da casa de Deus? O nosso exemplo, a nossa comunhão com Deus começa dentro de casa. Temos que ser uma família completa na presença de Deus. Aquele grande dia, o Senhor, aleluia, nós ouvimos a voz de Deus, como foi falado nessa noite aqui: vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai, tomai por herança a vossa coroa, que está preparada a Deus da fundação do mundo. Quando fala de coroa, fala salvação, né? É a minha coroa, salvação. Não importa que seja coroa, porque quando se tem coroa, você é um troféu. E o maior troféu para o homem receber nessa terra não é um dinheiro, não é um carro novo, é a nossa salvação com Cristo Jesus. Que
Nós não esperamos viver assim como passar por um processo assim como foi Gedeão. Teve um legado bonito no final, não quis compromisso. Que o povo pediu para ele reinar sobre eles, ele não quis. Deu uma ganância, surgiu uma ganância dele de mandar aquele ouro fazer lá, que foi tropeço, aquele ouro foi tropeço. E ali a desobediência de Sansão também foi tropeço. Mas Deus, pela tua infinita misericórdia, deu uma oportunidade dele, que no final ele falou assim: Deus, toma da minha força para que eu vingue. Aleluia, estou terminando. Para que eu vingue dos meus 2 olhos. Ele não pediu mais nada, e Deus ouviu. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? E Deus, Ele quer ouvir o seu clamor nas madrugadas, no trabalho, na escola. Na escola, todos nós, no casamento. Está na hora de assinar os papéis. Está na hora de nós assinarmos o compromisso com Deus, pastor. Jovens, irmãos. Porque Deus, Ele tem compromisso. Quem tem compromisso com Ele? Amém? As palmas louvam e glorificam o seu nome, Senhor. Já agradeço até aqui. Aleluia. Talvez não é que você queria ouvir.